Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 114, segunda-feira, 12 de dezembro, o exército hebreu caminha para a guerra contra o reino de Ai. Alguns sacerdotes carregam a arca da aliança. Salmão, Zaqueu e Kenaz seguem logo atrás, conduzindo o exército. Darda sai correndo para avisar a Josué sobre o sumiço de Otiniel. As mulheres hebreias oram para seus filhos e maridos. Otiniel segue com o exército, infiltrado entre os guerreiros. Aruna diz que Josué está confiante na vitória do povo de Israel. O líder e os chefes tribais fazem planos após a vitória contra Ai. Eleazar alerta a Josué e avisa que não podem tomar decisões sem consultar o Senhor. Elias presencia Jéssica falando mal de Salmão para Mara e questiona a filha. Eliasaf se abre com Setur e diz já não ter mais as habilidades de um jovem guerreiro. Jéssica encara Elias e mantém a postura contra Salmão e Rabi. Tirda diz ter orgulho de Aniel. Durgal se desespera ao ser avisado sobre a aproximação do exército de Israel. Melquias e Gibar reclamam das dores e coceiras. Eles fazem planos para roubar as riquezas de Ai. Maquir tenta se aproximar de Livana, mas ela diz sentir nojo dele. Boandes está preocupado com a demora de Ruth em engravidar. Desesperado, Durgal questiona os feitiços de Ravena e diz que nada funciona em seu reino. O exército hebreu segue na direção de Ai. Otiniel caminha escondido entre os guerreiros. Os moradores de Ai ficam assustados com a aproximação do povo inimigo. Tileia, Orias e os lagartos saem em busca de um esconderijo. Antes de deixar a hospedaria, Zaira vai até o quarto para buscar Kira. Eloi diz não aguentar mais viver sob o mesmo teto de Mara. Calu consegue libertar Kira das garras de Zaira. Aprisionado, Tamal conversa com as crianças do acampamento. Darda aconselha Ruth a se acalmar e aguardar a hora certa para engravidar. Tileia nota que Orias sumiu. Rune e Livana fazem planos para o futuro. O exército hebreu avança em direção à entrada da cidade. Amedrontados, os moradores correm tentando se esconder. Os guerreiros de Israel arrombam os portões de Ai. Yusuf grita tentando incentivar os soldados. Melina conversa com Najara e diz que o momento é propício para uma fuga. Com medo, Durgal lamenta a chegada do povo inimigo. Calu aconselha Tileia a pedir proteção ao Senhor dos Hebreus. Salmão e Kenaz lutam com soldados cananeus e alguns moradores. Camir chega e começa a lutar com Salmão. Yusuf consegue matar um guerreiro hebreu. Salmão estranha a dificuldade em vencer os homens de Ai. Shaya pede para Deus proteger seu marido. Camir ordena que os oficiais continuem lutando contra os hebreus. Tobias tem dificuldade em vencer um soldado inimigo. Yusuf luta com Zaqueu. O arqueiro se assusta ao ver que as suas armas não estão suportando o combate. Tobias observa e sorri vitorioso. Yusuf, com um único golpe, consegue quebrar a espada de Zaqueu. O general então enterra a espada no peito do arqueiro. Tobias fica satisfeito. No capítulo 115, terça-feira, 13 de dezembro, Yusuf, com um único golpe, consegue quebrar a espada de Zaqueu. O general então enterra a espada no peito do arqueiro. Tobias fica satisfeito. Salmão se aproxima e tenta amparar o companheiro. Desesperado, ele pede ajuda a Tobias. O monstro hebreu se aproxima, finge preocupação e pede para outros guerreiros ajudarem Zaqueu. Tileia conversa com Kira e tenta explicar sua situação com Arauto. Gibar e Melquias entram na hospedaria e roubam o ouro de Zaira. Desesperado, Durgal ordena que os súditos formem uma barreira diante dele.
O soberano pede para Arauto fingir ser o rei caso os hebreus cheguem à sala do trono. Josué demonstra preocupação devido à conversa que teve com Eleazar. O líder pede para Eloi avisá-lo assim que avistar os guerreiros hebreus retornando. O exército de Israel começa a levar a pior na batalha. Salmão avisa que é preciso recuar. Yusuf provoca Iru e consegue desarmar o jovem guerreiro. Isaac e Temá se mostram surpresos com a derrota. Urias encontra com Salmão e pede para dar um recado a Milá. O guerreiro aconselha Urias a retornar para o acampamento. O sapateiro avisa que não pode voltar para Gilgal. Yusuf desiste de matar Iru e decide aprisionar o guerreiro hebreu. Zuma tenta correr para socorrê-lo, mas impedido por outros soldados cananeus. O exército de Israel abandona o reino de Ai. Desacordado, Zaqueu é levado por outros guerreiros. Camir chega até a sala do trono e avisa que estão derrotando os hebreus. Ravena diz que seus deuses jamais os abandonariam. O prefeito avisa que irão atrás dos hebreus para aproveitarem o momento e guerrearem em campo aberto. As mulheres hebreias aguardam ansiosas pelos guerreiros. No capítulo 116, quarta-feira, 14 de dezembro, Iru é levado para a masmorra do palácio. Durgal avisa que partirá com os oficiais em busca dos guerreiros hebreus que fugiram. Alguns chefes tribais criticam a estratégia usada por Josué. Salmão e Kenaz avisam que precisarão enfrentar os soldados de Ai para conseguirem retornar ao acampamento. Sem saber que se trata de Abel, eles avistam um soldado mascarado. Salmão pede para um hebreu retornar sozinho a Gilgal para avisar a Josué sobre a situação crítica do exército de Israel. Os hebreus ficam encurralados. O exército de Ai se aproxima. Tobias e Zuma estranham a resistência dos soldados inimigos. Antes de chegar a Gilgal, o guerreiro enviado por Salmão é atingido por uma flecha e cai morto. Durgal se gaba por ter executado o inimigo. Kenaz avista Otiniel e corre para perto do filho. Ele se distrai e acaba sendo atingido por um cananeu. Otiniel luta bravamente. Ferido, Kenaz admira a coragem do rapaz. O chefe tribal agoniza e morre nos braços do filho. Urias encontra Tileia e avisa que os hebreus estão sendo derrotados. Salmão manda os guerreiros recuarem e abandonarem a batalha. Temá se distrai e é atingido por Camir. O jovem guerreiro cai desacordado. Isaac corre para tentar ajudar o irmão. Durgal comemora a vitória e acaba ferindo um membro da própria corte com sua espada. Camir e Yusuf também celebram o triunfo. Zaira percebe que roubaram todo o seu ouro. Eloi avista a chegada dos guerreiros hebreus e corre para avisar a Josué. Melina se desespera ao saber que Yusuf capturou Iru. Eloi avisa Noemi sobre a aproximação do exército de Israel. Caleb e Josué avistam um soldado mascarado e estranham a presença do cavaleiro enigmático. Feridos e derrotados, os guerreiros hebreus chegam ao acampamento. No capítulo 117, quinta-feira, 15 de dezembro, feridos e derrotados, os guerreiros hebreus chegam ao acampamento. Josué se surpreende ao saber do resultado da guerra. Acã critica a estratégia de Josué. Caleb se desespera ao ver o corpo de Kenaz. Durgal avisa que desfilará pela cidade para comemorar a vitória. Ravena e Camir planejam o assassinato do rei. A feiticeira leva o prefeito até o templo do palácio e mostra uma capa envenenada. Yusuf obriga Melina a castigar Iru. A moça não consegue. O general então começa a chicotear o jovem guerreiro. Noemi sofre sem ter notícias do filho. Josué e os líderes tribais soltam um grito de dor lamentando a derrota. Acã reúne alguns hebreus e discursa contra Josué. Abel avisa que se vestiu de soldado mascarado e Samara fica satisfeita ao saber que o rapaz cumpriu com o combinado. Inês conversa
conversa com Aruna e diz que é preciso ter fé no Senhor. Melina se abre com Uli e lamenta a atitude de Yusuf. Najar observa. Na masmorra, Iru se lembra da família e mostra arrependimento. Deus fala com Josué e avisa que existe um pecador entre o povo de Israel. O Senhor diz que algumas riquezas foram roubadas durante a invasão a Jericó. Josué então avisa que o pecador será punido e apedrejado com toda a sua família. Camila encontra com Uli e engana a esposa. O prefeito pede para ela entregar a capa envenenada para presentear o rei Durgal. Zuma procura Caleb e avisa que viu Iru ser preso em Ai. Kira e os lagartos ficam satisfeitos ao saberem que Arauto quer morar com todos eles. Noemi acalma Caleb e fala sobre os perigos de seguir sozinho para o reino inimigo. Melquias e Gibar entregam o ouro roubado em Ai para Cã. Eles estranham a coceira que não para. Noemi, Axi e Caleb amparam Otiniel. Jéssica vê Salmão abraçado com Rabi e ofende o guerreiro. Pedael se preocupa ao saber que Temá foi ferido gravemente. Durgal se prepara para desfilar pelo reino. Shaya chora ao lado de Zaqueu, que permanece desacordado. Darda avisa que Temá não aguentará por muito tempo. Ula entrega a nova capa para Durgal, que fica satisfeito com o presente. O rei deixa o palácio e segue para o cortejo pela cidade. Leia recebe notícias de Tobias. Na tenda de Darda, Temá morre nos braços de Pedael. Isaac e Edélia choram. Durgal segue saudando o povo durante o cortejo. Camir mostra ansiedade, mas Ravena manda ele ter calma. Josué pede para Eloi deixá-lo sozinho. Ana se esconde ao perceber a aproximação de Quemuel e Leia. Durgal começa a sentir uma queimação na pele e grita de dor. Arauto tenta ajudar o soberano, mas é tarde demais. O mensageiro avisa que o rei está morto. Camir e Ravena observam satisfeitos. No capítulo 118, sexta-feira, 16 de dezembro, o corpo de Durgal é velado na sala do trono. Melina lamenta a morte do tio. Ravena olha o corpo e não resiste. Sorri satisfeita. Arauto diz que sentirá falta do rei. Quemuel e Leia deixam a tenda hospital e Ana para de se esconder. Darda observa e questiona a sua atitude. Acã diz que não seguirá as ordens de Josué e não se santificará. Camir conversa com Ravena e diz não confiar 100% em Yusuf. Isaac consola Pedael, enquanto Mibar ampara Adélia. Caleb conversa com Noemi e diz que precisa arrumar um bom disfarce para resgatar Iru em Ai. Zaqueu acorda e recebe os cuidados de Shaya, com o objetivo de se santificar. Aniel assume seus erros e se desculpa com os familiares. Laila também pede perdão por seus defeitos. Camir e Ula assumem o trono de Ai. Aruna estranha a presença do soldado mascarado no campo de batalha. Leia e Samara falam mal de Aruna. Camir ama para Ula e acusa de ter matado Durgal. O prefeito manda os guardas prenderem a esposa nas masmorras. Melina se desespera e implora pela liberdade de sua mãe. Eloi avisa que existe um traidor entre os hebreus. Josué ora a Deus. Eloi se declara para Ana. Melina procura Camir e diz que ele não pode matar Ula. Salmão vai até a tenda de Rabi e avisa que Urias está no reino de Ai. Camir diz não sentir nada pela esposa e filha. Melina implora pela ajuda de Yusuf. Sam ajuda a Ruta a se reanimar. Noba diz que trará Órias de volta. Ana se abre com Darda e revela que Quemuel é o verdadeiro pai de Aruna. Tobias finge estar preocupado com Zaqueu. Deus revela o nome do traidor para Josué. Yonai e Eloi estranham a ausência de Mara. Em conversa com Gibar, Melquias avisa que Acã saiu cedo de casa. Mara e o vilão se encontram às escondidas no celeiro. Acã retorna para sua tenda e se mostra animado com a reunião marcada por Josué. No palácio, Yusuf se assusta ao ver que Ula fugiu da masmorra. Josué discursa para seu povo e avisa que tantas mortes foram causadas pelo pecado de um homem. Acã e os filhos se olham assustados. Fonte: A Terra Prometida.
Novela da Record, resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal Resumo em Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha.